eu sou André Mendonça, da editora Duende Amarelo, e hoje nós temos aqui uma celebridade, né? Nós temos aqui o bardo Cláudio Ramos, não é isso? É exatamente, um prazer imenso estar com vocês aqui hoje, né? Falar um pouquinho sobre... O bardo, né? O título, né? Que é uma das coisas que chamam mais atenção logo que a gente pega o teu livro, porque não é um título comum, pelo menos não no Brasil. Exatamente. Na realidade, os meus estudos começaram com a cultura celta, que é onde você tem os druidas, que seriam os sacerdotes do povo celta. E a gente no Brasil não tinha, né? No ensino colégio druídico que existia em Niterói, que hoje eu não sei se ainda existe. Isso anos 90, mais ou menos. Anos 90, 93 mais ou menos, né? Então existia esse colégio druídico em Niterói, que hoje eu não sei. Mas eu gostei dessa cultura celta, eu gostei dessa coisa do druidismo e procurei informações. E a gente só tinha isso fora do Brasil, né? Os Estados Unidos ou a Inglaterra. Como os druidas, né, vêm de uma civilização europeia, eu busquei a Inglaterra. Claro. Informações sobre, né, o druidismo na Inglaterra e resolvi, falei assim, vou me afiliar a uma ordem. E essa ordem tem 3 graus. Né, como uma ordem druídica moderna, bardo, vate e druida. E como para mim, que era mais difícil era escrever, né, não era o criar, mas o colocar em palavras. Se você me perguntasse, Cláudio, o que é uma banana? Uma banana é uma fruta brasileira amarela. E acabou. Eu não sabia te dizer, você tem que descascar a banana, eu não sabia florear. Então quando eu vi o bardo, que era justamente esse lado de você ter um lado de poeta, de poder tentar florear, de poder não só criar, mas trazer a vida de uma maneira diferente, eu falei assim, exatamente, eu falei assim, é agora que eu fico, eu quero primeiro entender muito disso, para se tiver vontade um dia mudar para o vate ou para o druida, se fosse o caso. Outra coisa que a gente observa é que você começou o teu caminho a partir de um curso de tarô, procura alguma coisa que tanta gente hoje faz. Uhum. Né? Na época talvez não fosse tão comum, mas hoje muita gente começa procurando um curso de tarô. Mas uma pergunta que me chama muita atenção, o que te levou a pensar em fazer o tarô? Tá. Na realidade, assim, eu não tenho uma formação espiritual desde pequeno. Apesar de ter uma mãe cristã e um pai ubandista, eu não frequentava nenhum lado e nenhum outro. A minha mãe não me obrigava a ir à missa, até porque ela não ia muito, e eu também não ia com meu pai para o centro, onde ele desenvolvia aquela coisa toda. E eu sempre tive vontade de trabalhar a espiritualidade de alguma forma. Tem uma vontade de mexer com baralho, com cartas, eu ouvia as pessoas falando sobre isso, né? E eu falei assim, eu quero. Pedi a Patrícia, que era minha namorada nessa época, quero um baralho hindu de presente, era dia dos namorados, né? Aquele não presente dos namorados, baralho hindu. Ela rodou todas as lojas que tinha no Rio de Janeiro, atrás de um baralho hindu. Você queria começar pelo mais difícil, né? E não tinha. Ela rodou todas as lojas, sabe? Copacabana, Tijuca, Meyer, tudo. E não achou nada. Até que ela olhou pra mim, Cláudio, aonde você viu esse baralho hindu? Eu já perguntei em todos os lugares, nacionais e importados. Ninguém tem isso. Eu falei assim, mas você perguntou o que eu queria. Eu nunca vi. Então ela começou a procurar um baralho hindu que não existia em lugar nenhum. E ela falou assim, ficou pé da vida comigo, pegou um tarô de Marsella, que foi o que as pessoas indicaram a ela, e me deu de presente. Aí eu fui numa loja aqui na Tijuca, que tinha no Shopping 45, que era uma loja hotéis no 2º andar, que eu conheci os donos. E fui lá e falei, eu quero fazer o curso de tarô de vocês. Simplesmente, quando eu chego lá, a menina lá pra minha cara diz assim, olha, acabou, a professora não vai dar mais aula aqui. Eu acho que ela foi na minha cara assim, tão decepcionada, que ela pegou um número da professora, da casa da professora, me deu e falou assim, liga pra ela. Aí eu liguei. No que eu liguei, sentei, fui fazer o curso com ela, né? Ela estava ali no próprio Shopping 45, numa salinha que ela tinha sublocado. E no primeiro mês ela olhou pra mim e falou assim, eu pertenço a um grupo, você não quer assistir umas aulas? E eu falei, meu Deus, minha professora me convidou para alguma coisa, eu não tive cara de dizer não. E eu fui e estou aqui hoje. Legal. Acompanhando, né, a sequência, eu estou tentando mais ou menos, não cortando tudo, mas pensando um pouco do que você escreveu sobre você. Uhum. Dali você começou bastante trabalho, bastante estudo, bastante suor. Isso. Né? E chegou um ponto que bugou. Que é o bug dos 100%. Exatamente. E isso foi em 93,
né, que eu entrei para fazer o curso de tarô, supostamente, foi em março e maio eu já estava dentro desse grupo de estudos, né, dessa ordem. E eu comecei simplesmente em 93 buscar leitura. Eu já viajava para fora, não trazia muitos livros, então eu lia. Quando chegou em 99, que eu já tinha feito iniciação, eu estava fora da ordem. Sabe quando você lê um livro inteiro, do início ao fim, você termina e você não consegue explicar o que tinha, qual era o conteúdo, o que você tinha lido? A Patrícia me perguntou, e o livro é sobre o quê? Gostou do livro? Não sei. Aí sabe quando você para e diz assim, não sei. E eu falei assim, meu Deus, e agora o que aconteceu? Como é que eu li um livro, 200 e tantas páginas, e eu não consigo dizer sobre o que era aquilo? Aí simplesmente eu falei assim, não, eu preciso pensar, preciso analisar. E a única coisa que me veio na mente foi, você está cheio, os discos rígidos estão lotados, você tem que liberar a memória. E foi quando eu resolvi então dar aula, ensinar sobre aquilo que eu estudava, circular aquele conhecimento. E quando eu comecei a falar sobre aquilo, eu comecei a pegar um outro livro e consegui ler e dizer, olha, o livro é isso, assim, é bom. E a partir desse processo de trabalho de cursos, né, de palestras, você começou a ser acusado de divulgar algo que já tinha sido publicado. É uma coisa muito interessante. Engraçado se não fosse estranho. Eu tive assim, vários problemas no início, quando eu comecei a divulgar a bruxaria, quando eu comecei a divulgar a Wicca, porque era uma coisa muito fechada no Brasil. No Brasil. Grupinho aqui, um outro grupinho ali, 3, 4 gatos pingados. Você via alguma coisa no jornalzinho esotérico, assim, muito raro, muito superficial. E eu resolvi, falei, vou escrever, já que era o meu desafio, né, era tentar trabalhar esse outro lado, resolvi escrever uma matéria para um jornal. O jornalzinho Ganesha, que nem existe mais, né, que saía mensalmente no Rio de Janeiro. Eu vi muito, eu imaginei até que não tivesse diminuído, mas acabou? Não, acabou. Então, em 99 eu comecei, mandei uma matéria, falei, você cara de pau. Eu peguei o e-mail do jornalzinho e mandei uma matéria sobre um dos sabás, sobre Soen, foi a primeira matéria. Escrevi, dava umas 5 páginas. Mandei, falei assim, olha, estou mandando para vocês, quem sabe, se vocês quiserem usar, pode usar. Pode diminuir, eu fiz muito grande, que era para vocês diminuírem. Editarem. Né? Eles editaram? Não. Botaram o texto na íntegra. Barato. E no mês seguinte disse assim, Cláudio, manda mais um texto. Eu mandei mais um texto. O terceiro mês eles não me pediram, eu fiquei tímido. O quarto mês não me pediu não, mas eu vou mandar. Mandei o quarto, mandei o que, fui mandando. E tudo que eu mandava, eles publicavam. Aí começa a reverberar, porque não existia aquela pessoa que falava tão abertamente sobre bruxaria, né, sobre os sabás, né, sobre os esbás, como é que você cultuava, o que você colocava no altar. E eu comecei a dar esse conhecimento. E as pessoas aqui, umas criticavam, porque achavam que aquilo não poderia ser divulgado, que aquilo era um assunto só fechado, era do Coven, não tinha que estar num jornalzinho. Né? E nem era do Coven, porque estava nos livros lá fora, né? Só que lá fora, os livros estavam cheios de rituais, de explicações, de tudo. Você pegava um livro de qualquer autor, né, de Wicca, de bruxaria, você tinha um ritual do início ao fim, com explicações. E aqui não se podia fazer nada. Era a internet da época, né? Era a internet da época. O que eu tinha eram os livros, né, internacionais. E foi aquela coisa, uns criticavam e uns colecionavam, guardavam aquilo. Como preciosidade. Né? Como preciosidade, às vezes num evento, numa palestra, vinha aquele papelzinho recortado. E assim, gente, que legal. Então, eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu não vou parar. Eu vou continuar escrevendo, sinto muito por quem critica, mas tem gente que precisa desse conhecimento, não tem acesso ao inglês, não tem acesso a um livro importado, era muito caro. Então, assim, eu vou escrever. E comecei e continuei. Cresceu bastante depois disso, porque não ficou só no Ganesha. Né? Pegou todo o Rio, pelo menos este do Rio São Paulo, eu sei que pegou. Pegou, a gente, porque o Ganesha, eles abriram um outro jornal, eles fizeram um outro jornal, que era o Jaya, que era exatamente o Ganesha do Rio, em São Paulo. Então eles não tinham paulistas para escrever. O Jaya era o mesmo grupo do Ganesha? Era o mesmo dono. Né? Então eu comecei a escrever, então no mesmo mês saía a matéria no Ganesha aqui e em São Paulo.
no Jaya. E depois eu escrevi também para a revista do Portal Violeta, a Mandala, né, o jornal esotérico. Quando eu comecei a escrever, que eu gostei do negócio, eu comecei a... Vambora, vamos escrever. E o bacana é que, além de escrever, de mandar, você guardou registros disso. Isso. Né? Uma coisa que eu trabalho muito, né? Tanto com oraculistas e com o público em geral, que as pessoas não fazem registro das suas atividades. Né? Então você guardou registro não só do jornal que você mandou, mas a data, foi até o que deu material, vamos dizer assim, muito rico para a gente fazer esse trabalho, né, da conversa de grupo. Exato. Né? E na realidade eu não guardei de propósito. Guardou por muitos anos até. A minha mente aquariana não me permite guardar essas coisas. Né? Mas, não sei porquê, eu comecei a guardar. Tá, aquele arquivo, disquete, né? Vergonhoso, mas é disquete. E fui guardando aquilo. Não era aquele flexível grandão, não, já era pequenininho, né? Não, já era pequenininho. Não. Eu conheci o grandão, mas eu usei o pequenininho. E depois fui guardando. A gente vai trocando de computador e fica aquela coisa guardada. Eu falei, você sabe de uma coisa? Eu vou tentar juntar isso. E juntei e deixei no arquivo. Estava numa pastinha já, tudo guardadinho. Foi. O que eu vou fazer com isso? Eu não sabia o que ia fazer com isso. O difícil foi selecionar, porque ainda daria para fazer mais com o material que foi apresentado, daria para fazer pelo menos mais uma obra. Exatamente. E tem outros textos que, assim, fugiram. Escaparam, eu não ter guardado, então... Nem eu gosto muito de trabalhar com a importância dos registros. Eu às vezes falo isso, eu tenho algumas palestras, que a gente só sente falta de ter registrado algo quando isso já é história. Exatamente. No momento em que a coisa acontece, você acha que, vou lembrar, claro. Né? Essa nossa conversa aqui, amanhã eu vou lembrar com clareza, mas daqui a 6 anos. Né? Se eu pegar o vídeo, caramba. E Cláudio, e a história de ter virado uma celebridade global, né? Ter sido capa do Globo Tijuca. Você pode falar pra gente um pouquinho sobre isso? Como é que aconteceu esse boom? Bom, essa história de ser capa no Globo foi uma coisa muito legal que aconteceu aqui no Círculo. Na realidade, não foi uma coisa que eu fui buscar, ao mesmo tempo foi o Círculo que foi buscar, através de uma aluna, né, a Elisa, que é jornalista e tem uma empresa de assessoria. Ela com uma amiga resolveram divulgar um pouco o Círculo, achando que, e falando pra mim, Cláudio, você tem que sair disso, você não pode ficar só na sua casinha, só no seu mundinho, você tem que fazer coisas diferentes, você precisa aparecer na mídia. Eu, muito resistente, concordei. Ela espalhou alguns releases em alguns lugares, alguns jornais, revistas, e acabou que o Globo gostou, né, e resolveu fazer uma matéria com a gente. Então eles vieram aqui no Círculo, eles fotografaram tudo, inclusive um ritual, né, que eu fiz com alguns alunos, estavam aqui, alguns iniciados, e eles gostaram. Ficaram tão encantados, né, quando passaram lá para a edição, para a chefe deles, e colocaram na capa. Na realidade, a gente não sabia que ia ser capa, a gente imaginava que fosse uma matéria pequenininha dentro do jornal, né, do Globo, mas quando aquilo sai na capa, que todo mundo se vê, né, que vê o templo, o círculo, a casa espiritual, isso foi assim uma coisa que mexeu com o ego de todo mundo. Todos nós, né, ficamos assim altamente felizes, com o ego assim estourando, né, de tanta felicidade de podermos estar na capa de um grande jornal no Brasil. Gente, aqui está o livro Conversa de Bruxo, tá? Ele pode ser encontrado aqui no Círculo de Brigantia, isso, diretamente autografado pelo autor, né? Ou no nosso site, né, do Rede Amarelo, qualquer contato, vocês vão encontrar aqui essa coleção de textos sobre os quais nós falamos, né? Sobre os rituais, sobre cultura celta, sobre druidismo, né? Tudo devidamente registrado no tempo. E uma coisa que eu ia comentar, eu vou aproveitar para falar agora no final. Os textos, ele tomou cuidado de manter na íntegra, ou seja, não só na íntegra em termos de extensão, mas com a ortografia da época, exato, com ideias da época, com conceitos de época, que nem todos hoje, se os textos fossem escritos, seriam da mesma forma. Mas isso torna o registro ainda mais valioso, porque é uma visão dos anos 90. Exatamente, de 99 a até 2000. início dos anos 2000. Gente, uma boa tarde, obrigado, Cláudio.